Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje a gente vai falar um pouco sobre a Champions League, que chegou nesta semana na metade da fase de grupos, da nova fase de grupos, que agora se chama fase de liga, né? Que tem aí 8 rodadas. Nessa semana tivemos os jogos aí que completaram a quarta rodada. Portanto, já dá para ter uma ideia, obviamente não é ainda o cômputo geral e muita coisa pode mudar, mas já dá para ter uma ideia dos times que estão ali de fato competindo pelo aquele top 8, os que estão ali na briga pelo playoff e os que realmente estão fora. E a gente tem sim surpresas, tanto positivas quanto negativas. Então vamos para a tabela que eu vou dar esse panorama geral do que está acontecendo na Champions League até agora. Temos aqui a tabela da Champions, então tem esses jogos aqui embaixo de mim, mas eu não vou falar dos jogos especificamente. Talvez um outro, mas o mais importante é do geral dos times, porque time pra caramba, né? São 36 times, se eu não me engano, é time pra cacete. Então só de falar dos times já vai durar 1 milhão de minutos esse vídeo. Bom, vamos lá. Vamos fazer por etapas. Primeiro eu quero falar do atual top 8 e das surpresas e decepções que poderiam estar aqui. A gente tem, nessa ordem, né? Liverpool, Sporting, Mônaco, Brest, Internazionale, a famosa Inter de Milão, o Barcelona, o Borussia Dortmund e o Aston Villa. E eu acho que só de falar esses nomes, muitas coisas aqui já são surpresas, né? Bom, vamos começar pelos que não são. Liverpool, líder da Champions, o único time que venceu as 4 partidas. Um pouco impressionante, não porque é o Liverpool, porque eu acho que é um time bom o suficiente para tal, mas por ser um trabalho que está começando agora, né? Eles trocaram o técnico com não foi uma aposentadoria, né? Mas com a parada momentânea aí do Klopp e contrataram o Arne Slot, que é um técnico com algumas passagens já por clubes, mas um cara que nunca tinha treinado um clube de fato de muita expressão. Então eu não sei exatamente o que era esperado do Liverpool nessa temporada, mas com certeza não era um início dessa forma. Um início completamente avassalador, né? Tem 10 gols feitos, 1 gol sofrido e 4 vitórias. É realmente impressionante, ainda mais considerando que essa é uma Champions League com muita surpresa e muito time pequeno ou mais fraco conseguindo fazer grandes jogos. Então é um grande mérito do Liverpool estar aí com seus 12 pontos. E aí depois do Liverpool a gente tem uma sequência meio louca, né? Começando pelo Sporting, que se você fosse parar para pensar, historicamente falando, é aquela terceira força do futebol português. Você tem ali o Porto e o Benfica, que normalmente duelam pelo título, né, de quem que é o melhor time português da temporada, e o Sporting vem na terceira posição, às vezes tendo grandes anos. É isso que está acontecendo. No ano passado, o Sporting já teve um ano maravilhoso no futebol português, né, e esse ano ele vem repetindo a performance com o técnico Rubem Amorim, que está de saída do clube. Ele vai para o Manchester United, ele já foi contratado pelo Manchester, onde ele está realmente de saída aí nas próximas semanas, e isso pode ser uma perca muito significativa para o Sporting pensando no futuro da temporada, porque o time é bom assim muito por causa do técnico. Na minha visão, o Rubem Amorim é um dos melhores técnicos que se tem hoje na Europa. O melhor não é, né? Porque a gente tem Guardiola, Ancelotti e tal, mas com certeza ele tá aí num top 5, na minha opinião. E ele faz o time do Sporting girar de uma maneira impressionante. E isso é demonstrado jogo a jogo na Champions League. Nessa rodada mesmo, o Sporting venceu, se eu não me engano, de 4-1 do Manchester City, com direito a um hat-trick do Gyökeres, que é um homem-gol bizarro, né, que o Sporting tem. Ele é basicamente o novo Haaland, vai? Porque o Haaland é norueguês e o Gyökeres é sueco. Características parecidas. Centroavante forte, brigador de finalização, batedor de pênalti. Um cara que é um famoso homem-gol e tá jogando muita bola. É outro que provavelmente sairá do Sporting por uma quantia enorme de dinheiro num futuro não tão distante. E aí, perdendo essas peças, talvez o time se desmonte. Mas hoje, o Sporting vem jogando um futebol espetacular e merece muito essa segunda posição momentânea na Champions. Até aí, beleza, o Sporting ainda é um time relevante, né, no cenário europeu e tudo mais. E aí, na sequência, a gente tem o Mônaco. O Mônaco, que é um time médio francês, na minha opinião, já teve grandes anos, principalmente quando tinha, por exemplo, o Mbappé recentemente, não tão recentemente assim, que foi campeão francês, né? E faz às vezes bons anos, mas de maneira nenhuma se esperava que o Mônaco conseguisse, ou Monaco, né? Como alguns chamam,
conseguisse ter uma campanha tão boa na Champions, né? Ele tá invicto em questão de derrotas, tá 3-1, né? 3 vitórias e um empate, e é impressionante. O Mônaco é um time que lutaria ali normalmente por uma vaga de playoff. Estar no top 8 é muito. Eu não sei se vai segurar essa vaga, mas já ganhou de clube grande, né? E aí vem pra mim o mais bizarro dos 8 times, que é o Brest. Cara, o Brest é um time francês de pouca expressão, né? Que, se eu não me engano, agora no campeonato francês, se você for olhar na tabela, ele tá no meio da tabela, ele tá em oitavo, décimo. Tipo assim, de um campeonato que não é forte, né? Dos campeonatos europeus, o campeonato francês, não sei nem se tá no top 5, né? Porque a gente tem o campeonato inglês, o campeonato alemão, o campeonato italiano, o campeonato espanhol, e aí você põe aí aí você briga entre o português, o francês, o holandês. É um campeonato fraco, né? E o Brest não é um daqueles times cheios de dinheiro, como é, por exemplo, o PSG. E, cara, está invicto na temporada e fazendo jogos, pô, mirabolantes. É surpreendente, muito surpreendente onde está. E, cara, é um time que tomou 9, é um time que fez 9 gols e só tomou 3. Realmente é impressionante a performance, né? Surpreendente, não sei até quando ele vai aguentar. A gente muitas vezes tem nos campeonatos esses dark horses, né? Esses times que não tem nada a ver e que começam muito bem e que às vezes não aguentam até o final. Ainda mais quando a coisa aperta. Não sei se será o caso do Brest, mas eu talvez tendo a acreditar que sim. É um time que deve acabar decaindo, mas pelos pontos que já somou, irá para a próxima fase, nem que seja nos playoffs. E na minha opinião, isso já é bastante coisa, tá? Pro Brest nessa Champions League. Bom, na sequência, a gente tem 3 times, né? Nessa ordem, Inter, Barcelona e Borussia Dortmund, que estão no seu lugar. O Borussia talvez poderia lutar aí por uma vaga de playoff, ficar fora do top 8, né? Mas ele tá vindo de campanhas muito fortes, né, na Champions League. Ele é atual finalista da Champions, né? Perdeu, é verdade, mas estava lá. Então o Borussia Dortmund é um time acostumado e que também está jogando bem. Talvez seja mais inconstante, até por isso também está em 7º. Mas acho que está no seu lugar, mais ou menos por aí. Inter e Barcelona, da mesma forma, acredito que também estão no seu lugar. Hoje o melhor time do futebol espanhol é o Barcelona. O Barcelona joga muita bola, principalmente de maneira ofensiva. O Barcelona é um time que massacra os adversários, né? Ele tem uma capacidade de pressionar e de fazer gol atrás de gol que é realmente muito além do que se esperava desse Barcelona agora, né? É um outro time que passou por muito problema recentemente, com o Xavi, saída do técnico. Era um time sem dinheiro, que não conseguia inscrever jogador, teve problema para inscrever Dani Olmo e etc e tal. E, cara, vem jogando muito. É um time organizado, né? É um time que sabe jogar com os jogadores que tem. Então o Rafinha, por exemplo, o brasileiro, tá ganhando cada vez mais espaço. E isso pode até ser benéfico para a seleção brasileira também. Porque ele vem jogando muita bola, é um dos caras do time, se não o cara, né? É difícil falar isso num time que tem o Yamal, que tem Lewandowski. Mas ainda assim, ele é peça essencial e o Barcelona vem jogando muita bola. E cara, a Inter é também o melhor time do seu futebol nacional. Da mesma forma que o Barcelona é o principal time da Espanha hoje, a Internazionale é o principal time da Itália hoje. A Juventus vem crescendo, o Napoli no cenário italiano vem muito forte, liderando ainda o campeonato, mas a Inter talvez seja o time mais estável. Tem grandíssimos jogadores e vem de um ano excelente, né, no ano passado. Também vem de uma final de Champions, né, no ano anterior. Então um time que também toda hora tá batendo ali. É o time italiano que está chegando longe, que tá tentando, que tá mostrando força. E é impressionante não ter tomado gols, né? A Inter não é um time que faz muito gol. O futebol italiano, de maneira geral, não é um time extremamente ofensivo e fazedor de gol. Mas é um time que tem defesas muito sólidas. E, cara, a Inter jogou 4 jogos e não tomou nenhum gol. Isso é muita coisa. Time que não toma gol não perde jogo. É meio óbvio, né? Parece óbvio, mas é verdade, né? Pode até empatar, mas perder não vai. E se vai ganhando, empata, em vez de perder, empata um joguinho, ganha 3, empata, ganha 3, tá no top 8. Isso é certo. Confio muito na Inter, tá? Pra ficar nesse top 8 também. Pra fechar, os 8 primeiros, a gente tem o Aston Villa. Um time que é um time médio ali do futebol da Premier League, né? Do futebol inglês. E que tá aí por muito mérito também. O Aston Villa fez um ano passado brilhante na Premier e, cara, vem mostrando um futebol parecido com o que mostrava no ano passado. É um time que continua muito organizado e continua sendo extremamente perigoso. Talvez um daqueles times médios que, pô, você não dá nada
ele talvez seja o mais perigoso desses, né? Porque quando você vai jogar contra um Barcelona, é jogão. Quando você vai jogar contra um Borussia Dortmund, é jogão. Quando você vai jogar contra o Aston Villa, não é um jogão, né? Por exemplo, o Real Madrid vai jogar contra o Aston Villa, tem obrigação de ganhar? Meio que tem, mas não necessariamente, porque o Aston Villa é um time duro. Cara, esse talvez seja o time duro mais difícil que tem por aqui. E tá provando isso. Perdeu só um jogo, ganhou 3, tem 9 pontos. E de novo, com essa performance, vai passar, vai passar. Eu esperaria nos playoffs, não no top 8. Talvez seja o caso. Mas ainda assim, tenho confiança de que o Aston Villa vem forte para a próxima fase da Champions. Vamos agora para os times que estão atualmente indo para os playoffs, os que estão ali em azul claro. Temos aí os times que estão indo para os playoffs. Nessa ordem, né? E aí é time pra cacete. Porque não são 8, é 1 bilhão de times, são 16 times, né? Atalanta, Manchester City, Juventus, Arsenal, Bayer Leverkusen, Lille, Celtic, Dinamo de Zagreb, Bayern de Munique, Real Madrid, Milan, Feyenoord, Clube Brugge e os que não estão aparecendo na tela, porque não cabe, Atlético de Madrid e PSV. Esses aí são do 9 ao 24 e são aqueles times que jogariam a fase preliminar, né, do mata-mata. Os 8 primeiros, eles meio que pulariam essa fase de vamos ver quem passa, né? Que dá, mais ou menos é como se fosse ganhar um bye, né? Da rodada de 1/16avos, a famosa rodada de 1/16avos. Vamos então aos times que estão nessa fase. Tem muito time, né? Então vou resumir um pouco também a análise de alguns, porque tem times aqui que são um pouco relevantes, né? Mas a gente começa com a Atalanta. Parecido com a Inter de Milão, é diferente, mas é parecido, né? É um time bem pior do que a Inter, né? É um time bem pior do que a Inter, mas ainda assim muito bem treinado e um time duro, né? É outro time daqui que, porra, é um time difícil, é um time que carne de pescoço de conseguir ser derrotado. Tanto que tá aí porque venceu a Europa League, né? Conseguiu bater o Bayer Leverkusen. E que foi um resultado impressionante, porque o Bayer Leverkusen não perdia de virtualmente ninguém, na verdade de ninguém, literalmente. Ganhou o campeonato alemão de maneira inacreditável e o Atalanta conseguiu ganhar do Bayer Leverkusen na Europa League. Só isso já mostra como é um time forte. E tá mostrando isso na Champions. No futebol italiano, não tanto assim como se esperava. Mas na Champions, cara, é um outro time italiano que não sofre gol. E isso é impressionante. Fez menos gols do que a Inter, e talvez por isso tenha empatado um jogo a mais, mas é o último dos times que ainda está invicto nessa Champions. E isso diz muito também, né? Um time de meio de tabela, um time médio do futebol italiano, tá tendo uma grande performance na Champions League contra adversários duros. É um futebol diferente, né? É um futebol que preza pela defesa e que quando os times estão organizados, isso faz muita diferença em um campeonato desse tipo. Na sequência, temos uma das maiores surpresas, na minha opinião, dessa Champions até agora, que é o Manchester City, que vinha fazendo uma Champions mais ou menos, né? Porque empatou o primeiro jogo, depois ganhou 2, só que tomou uma pancada do Sporting, como dá pra ver aqui embaixo da minha tela, né? Curiosamente o jogo tá aqui embaixo. Tomou pancada do Sporting essa semana, que é até um pouco chocante, cara. Não sei qual foi a última vez que a gente viu o Manchester City perder por 3 gols de diferença e ser dominado, massacrado, como foi essa semana pelo Sporting, né? Não dá pra saber exatamente se esse time vai ficar pelo caminho, porque até então não tinha tomado gol, né? Tava com 9 gols feitos e nenhum gol sofrido. Tomou 4 de uma vez só. É um sinal de que esse time do Manchester City talvez não seja a mesma coisa do que já foi? Pode ser que sim, mas também, cara, é o Guardiola e tem jogadores bizarros nesse elenco. Perder o Rodri faz diferença, é verdade, ele não vai voltar tão cedo, mas ainda assim eu acredito que o Manchester City tem aí capacidade plena de passar entre os 8 primeiros, mesmo estando em 10º, não tá tão longe assim. E deve ganhar a maior parte dos seus jogos e ficar no top 8. Mas é surpreendente estar em 10º. A gente tem o mesmo número de pontos, um montão de time aqui. Então a gente tem, por exemplo, Juventus e Arsenal. Times extremamente clássicos, né, do futebol europeu, a Juventus, mais que o Arsenal, talvez um pouco. E times muito relevantes também. O Arsenal, que é um dos maiores competidores da Premier League, tentando derrubar o Manchester City nos últimos anos. E a Juventus, que ganhou diversas vezes o campeonato italiano recentemente e que vem de um período não tão legal assim. Perdeu o posto de melhor time da Itália para o Napoli, depois para a Inter de Milão, e está tentando recuperar isso com o Thiago Motta como técnico agora. E eu acho que tem cenários muito diferentes entre esses times, né? O Arsenal, ele é um time um pouco insosso na Champions League até agora, não sei explicar muito bem porquê, mas, tem 3 gols e sofreu um só. É um time que não sofre tanto, mas também não consegue criar. E tá sofrendo um pouquinho na Premier também, né? Tá passando uma impressão de que
Esse ano a Premier League vai ser confusa, porque não vai ter essa disparada, talvez, de City e Arsenal. Vamos ver no que vai dar. Mas eu ainda acho que também tem capacidade de passar nos 8 primeiros, tá? Mas, do jeito que tá jogando, deve acabar ficando nos playoffs. Mas vai ser um dos favoritos, não dá dúvida. A Juventus, em contrapartida, eu gosto do futebol da Juventus porque ele é um futebol ofensivo, né? O Thiago Motta ele é um excelente técnico, fez um trabalho bizarro no Bolonha. E agora na Juventus está tentando aplicar as mesmas coisas. Só que tem um tempo aí de adaptação. Querendo ou não, ainda não passou tanto tempo assim, né? A temporada na Europa começa no meio do ano. Ele não tá nem há 6 meses pondo em prática o futebol que ele quer na Juventus. Com jogadores totalmente diferentes, com uma torcida totalmente diferente, com uma estrutura muito diferente. Com o tempo, eu acho que esse time vai pegar mais no tranco. Né? Já fez grandíssimos jogos e jogos não tão legais assim. Então, talvez não dê tempo de ficar no top 8. Mas eu acredito também que a Juventus deve passar independentemente, tá? Porque vai ser um time cada vez mais forte, com um potencial que eu não sei dizer qual vai ser. Seguindo, a gente tem uma sequência de times meio duvidosos, né? Depois do Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen, que foi a grande sensação do futebol europeu, quiçá mundial, na temporada passada, né? O famoso time invicto de Xabi Alonso, e que esse ano não é mais a mesma coisa, né? Continua sendo um time muito forte, porque pouquíssimas peças foram modificadas, mas ele perdeu aquela... Pô, parecia que ele tinha pacto, né? O time tava perdendo aos 93 do segundo tempo por 2 gols. Fazia 3 gols em 5 minutos. Era um negócio meio bizarro. Esse ano já não é mais assim. Ele não tá conseguindo manter essa performance avassaladora no futebol alemão, ainda que, obviamente, vai estar lá competindo nas cabeças até o final. E na Champions League ele já mostrou que tem força e, ao mesmo tempo, parece que tem muito a aprender ainda. O Bayer Leverkusen ele não participava muito da Champions, né? É um time que era conhecido por ser o Neverkusen, né? Um time que falhava em ser campeão e que falhou de novo na Europa League, né? Diga-se de passagem, mas ganhou o campeonato alemão. E que está mostrando um pouco as dores do crescimento do clube. O clube cresceu de tamanho no ano passado, digamos assim. E esse ano vai sofrer. Vai jogar contra times pesados, jogos difíceis, em estádios, até contra times meio duvidosos, mas em estádios muito loucos, em países diferentes, viagens muito longas, que os times europeus não estão acostumados. Muito longas é foda, mas mais longas. E isso deixa o time mais confuso. Eu acho que também é natural que não fique no top 8. Fique nos playoffs, mas que vai ser também um daqueles times fortes e que se ajeitar direitinho, na hora que for decisivo, 2 joguinhos ali de quartas de final, pô, eu não queria jogar contra o Bayer Leverkusen, porque eles têm capacidade de ganhar de qualquer um. Na sequência, a gente tem 3 times meio nonsense, né? Lille, Celtic e Dinamo de Zagreb. Não tem muito o que falar aqui. Eles vêm fazendo campanhas além do que eu esperava, tá? O Lille talvez não, porque é um time relativamente decente do futebol francês, mas eu não espero nada vindo do Lille. Mas talvez playoff seja ok, vai. Não acho que seja muito surpreendente. Já o Celtic é um time fraco. Eu acho o Celtic um time bem duvidoso. Numa Europa League já passaria por problemas. Eu acho que numa Conference League o Celtic já teria problemas, tá? Então é surpreendente que eles tenham 7 pontos, esteja nessa posição. Mas eu também acredito que esse playoff ele traz uma característica, né? São muitos times. Então é verdade que também tem os times da rabeira, que a gente já vai falar, mas não tem tanta vaga assim pra tanto time, né? Tem muito time esquisito na Champions League esse ano porque tem time pra cacete. Então meio que já estão ocupadas por times duvidosos. São poucos os times que estão lá embaixo que vão sair de lá. Talvez o Celtic acabe caindo lá pra baixo. Mas, por exemplo, o Dinamo de Zagreb é pior do que o Celtic. Né? Como tudo, né? Enfim. E eles normalmente disputariam quarta vaga de grupo, né? Se fosse a Champions antiga, eles ficariam ali em quarto, sem nem muita briga, né? Talvez um terceiro lugar e cair para uma Europa League, mas ainda assim. E eu acho que esse é mais ou menos o lugar. Eles estão aqui, mas na minha opinião, eles vão de ralo, tá? Rapidamente. E se passarem para os playoffs, vão apanhar. A verdade é essa também. Porque não cabe todo mundo que é bom nos 8 primeiros. E a gente vê pela seguinte sequência, né? A gente tem, depois do Dinamo de Zagreb na tabela, Bayern de Munique, Real Madrid, Benfica e Milan, cara. 4 times pesados, mas muito pesados. Né? Talvez o time mais tradicional da Itália, da Espanha, da Alemanha e de Portugal estão da 17ª a 20ª posição, com 6 pontos. Fazendo, obviamente, uma Champions League abaixo do que se esperaria, né? Principalmente o Bayern e o Real, que pô, já falharam e perderam 2 vezes. O Real Madrid perdeu, né? Como dá pra ver aqui embaixo, essa semana pro Milan no Bernabéu e perdeu legal, tá? Não vem jogando bem, tá um time muito inconstante.
E o Bayern de Munique da mesma forma, tá bem no campeonato alemão, mas na Champions League nem tanto. E são cenários também diferentes, né? O Bayern de Munique tem um técnico novo, que é o Kompany, tem as dores, né, de entendimento do que o técnico quer fazer. E eu acho que o Bayern de Munique vai acabar passando, tá? Mesmo que fique nos playoffs, ele vai passar. E o Real Madrid da mesma forma. Só que, cara, o Real Madrid tá muito esquisito. A entrada do Mbappé no time, ela modificou um sistema que dava muito certo. Tiraram o Rodrigo. Para você poder ter o Mbappé no time, alguém tem que sair. E o Ancelotti tirou o Rodrigo. E isso quebrou totalmente o entendimento do time. Com a saída também do Toni Kroos, ficou completamente caótico. Porque o Modric, ele já não consegue mais fazer a mesma coisa que o Toni Kroos conseguia. Muito pela idade dele, né? Ele já tem uma idade mais avançada. Quase 40 anos. A idade avançada é foda. Mas pro futebol é. O Ancelotti não conseguiu entender como compor esse meio de campo de uma forma que o Real Madrid consiga se defender bem e massacrar o adversário. O Mbappé não faz nada em campo. O Mbappé, na maior parte desses jogos, tá perdido. Pega a bola, isola, está pra fora, erra a jogada, fica impedido, não consegue jogar. O Vinícius Júnior sozinho, de um lado do campo. O Bellingham não sabe mais se defende ou se ataca. Então o time ficou um pouco capenga. Eu não consigo entender muito bem como que vai pra frente esse Real Madrid. Mas esse é o trabalho do Ancelotti, que ganha muito bem pra conseguir fazer isso. Tem que se acertar rápido. O Real Madrid tem que se acertar rápido. Porque não dá mais pra falhar. Quando você já perdeu 2 jogos de 4, 50%, e você só tem mais 4 jogos, você já errou o que você podia errar. Se o Real Madrid perder mais talvez 2 jogos, ele tá fora do top 8. Vai passar nos playoffs, mas tá fora do top 8. Então, tem que se posicionar bem aqui também. Porque tem muito time grande. E se o Real Madrid vacila, pode ser que tenha um jogo duríssimo já numa primeira rodada. E aí, cara, as coisas vão ficando difíceis. Mas ainda assim, eu acredito que o Real tem chance aí também. E o Benfica, cara, o Benfica e o Milan são um cenário diferente porque o Benfica é um time que não tá tão bem assim, mesmo que seja um time forte. Então acho que é natural ali pelos playoffs. Não é o melhor ano da vida do Benfica. E pelos playoffs não há nada demais. Igualmente o Milan, né? Hoje no futebol italiano você coloca a Inter de Milão e a Juventus acima do Milan com certa vantagem. O Milan é um time um pouco confuso em campo, né? Você pode até colocar Napoli, você poderia no ano passado colocar a Atalanta na frente do Milan. O Milan realmente não era exatamente tudo isso. Então também não é esperado consistência desse time do Milan. Ele ganha jogos, perde jogos, faz muita merda, às vezes faz muita coisa boa. Natural ficar nos playoffs, mas não em 20º, né? Dá pra subir um pouquinho aí, fazer uma performance um pouco melhor. Na sequência, a gente tem o Feyenoord do Clube Bruges, que são times bem playoffzinho também, né? São times tradicionais, seus respectivos países, né? Holanda e Bélgica, mas também não tem muito o que falar aqui. São times que, se passarem, vão apanhar. É o famoso time que a melhor campanha possível é chegar em oitava de final e tomar pau, né? Não tem muito pra onde correr. E os dois times que estão faltando aqui na tela, né? Atlético de Madrid e PSV. Aqui tem uma surpresa, né? Eu acho que o PSV também tá onde tem que estar, junto mais ou menos com o Feyenoord, os dois times holandeses. Mas eles podem subir um pouquinho, mas vão pelos playoffs, isso é certo. O Atlético de Madrid que tá um pouco abaixo, né? Ele conseguiu ganhar hoje, né? Numa bacia das almas, um resultado crucial, porque também não vem fazendo um grande ano. O Atlético de Madrid, da mesma forma que o Real Madrid, tá tendo muitos problemas nesse ano. E eu não sei até onde esse time vai conseguir ir, verdade seja dita. Mesmo com o investimento imenso que o Atlético de Madrid vem tendo nos últimos anos. Na minha opinião, é um outro time de playoff. Muito pela desorganização e a demora de entendimento de como consegue jogar. Mas ainda assim, seria um time que eu também odiaria jogar contra, né, em um possível playoff de Champions. Para fechar, a gente tem os últimos times da Champions League. Aí os nossos queridos, né, últimos colocados que não iriam para coisa nenhuma. Dos nossos queridos 36 times, 24 se classificam, né? Os 8 primeiros pulam uma fase, digamos assim, e os outros 16 jogam um confronto entre si para decidir quais são os outros 8 que jogarão contra os 8 primeiros. Quem fica abaixo deles está eliminado e não ganha nada, e nem cai para a Europa League, tá? Uma diferença que é sempre bom lembrar é que esses times eliminados não vão para a Europa League, para a Conference League, eles vão para casa ver do sofá. Bom, na ordem nós temos aqui PSG, Sparta Praga, Stuttgart, Shakhtar Donetsk, Girona, RB Salzburg, Bolonha, RB Leipzig, Sturm Graz, Young Boys, Estrela Vermelha e Slovan Bratislava. Aqui vai ter uns times bem nada a ver, né? Mas vamos começar pelo mais surpreendente, que é o PSG. Cara, o PSG é simbólico, na minha opinião, ele ser o primeiro time fora da zona de classificação da Champions até então.
Com uma vitória, 2 derrotas e 1 empate, 3 gols feitos e 5 sofridos, cara. É uma campanha muito fraca. Perdeu hoje em casa pro Atlético de Madrid, que também vinha fazendo uma campanha fraca, mesmo sendo um time forte. E mostra que, cara, esse time do PSG, depois de passar pela fase das estrelas de Messi, Neymar, Mbappé, o Escambau, é um time comum. O time do PSG hoje é um time comum, normal da bola. E, cara, vai sofrer muito nessa Champions League. Eu não tenho expectativa nenhuma do PSG passar de umas oitavas de final. A não ser que pegue um confronto muito favorável para ele. É um time que perdeu o brilho, ainda não se reencontrou como instituição, tá buscando isso. E eu acho que quando conseguir, vai voltar a ser um time de relevância no cenário internacional. Mas até lá, cara, eu acho que o PSG, ele tá lutando por playoff. E é isso que ele vai fazer e deve ficar na parte de baixo e vai sofrer muito contra os adversários. Hoje ele tá abaixo de muita gente, de fato, inclusive vários times médios, né? Diferentemente aí dos últimos anos. Então, cara, acho simbólico e natural o PSG estar numa posição como essa. Não vai ficar por aí. Eu acho que vai acabar se classificando mais pra cima, mas ainda assim, complicado demais. Depois dele a gente tem já muitos times nada a ver com nada, né? Começando pelo Sparta Praga. Sei lá, não sei muito bem o que tá fazendo aqui. É um time que não é um time de Champions League e não tem nenhuma pretensão também de fazer nada. Então acho que é natural ser eliminado. O Stuttgart, diferentemente, é um time que fez uma excelente Bundesliga no ano passado. Chegou a certo momento brigar por título, mas aí depois é uma decaída, né? E é um time ainda muito organizado. Perdeu algumas peças e eu acho que tá abaixo do que pode. O Stuttgart pra mim é um time de playoff. Não muito longe disso, mas um time de playoff. Shakhtar Donetsk é um daqueles que sofre muito com a tal da guerra da Ucrânia, né? Não tem muito o que fazer. É um time que não joga em casa, já tem muito tempo, é um time muito confuso e que fica abaixo também por isso, né? Antigamente já conseguiu fazer performances mais interessantes na Champions League, mas hoje não se espera mais nada dele. O Girona é um time que ano passado fez um campeonato espanhol glamuroso, principalmente a primeira metade, né, que parecia o 11 Pelés jogando, mas como todo mundo tinha previsto, o Girona não conseguiria aguentar essa toada, né? Esse ano do Campeonato Espanhol já não é o mesmo, até porque perdeu meio time, né? Todo mundo foi vendido, os grandes jogadores, foi cada um por um lado. E na Champions League, que o sarrafo é ainda mais alto, vai sofrer muito e no máximo vai conseguir pegar um playoff. Mas também vai ser ali um time que tem chance de pegar playoff. Mas pra mim vai ser brigado até o final. Se ficar fora não é surpreendente. O RB Salzburg, o Bolonha e o RB Leipzig é uma situação que eu acho curiosa. O RB Salzburg, ele é um time dos RBs, né? Claramente o time inferior. É o time austríaco, mas ele domina muito o futebol austríaco nos últimos anos pelo investimento que tem. Ele sempre vem fazendo campanhas pelo menos interessantes quando tá na Champions, na Europa League. É um time que machuca e pelo visto acabou. E cara, eu não sei se assim, faz sentido o que eu vou falar agora, tá? Mas o Salzburg tá mal, o Leipzig tá mal e o Bragantino estar mal, né, 3 times aí da Red Bull ao mesmo tempo, eu acho um pouco curioso. Não sei exatamente o que está acontecendo dentro do futebol da Red Bull, tanto que até o Klopp foi contratado agora pela Red Bull para tentar pôr ordem nessa casa, tentar organizar, porque de fato parece que muita coisa se perdeu, muita coisa está confusa. A gente sabe, por exemplo, pelo Bragantino, que, por exemplo, a falta de identidade como instituição quebra muito, né, no futebol. E talvez isso aconteça um pouco também no Salzburg e no Leipzig, sabe? E aí, nesses momentos, isso faz um pouco de diferença, né? Em Champions League, campeonatos pesados. Mesmo que o Leipzig tenha feito já grandes anos de Champions. Mas, cara, esse ano, Salzburg e Leipzig são uma tremenda decepção, principalmente o Leipzig. Ter perdido os 4 primeiros jogos, bom, já tira ele completamente da competição pelo top 8. E, cara, na minha opinião, tira da competição também pelos playoffs. O Leipzig será eliminado. E é surpreendente, é o time mais forte talvez que seja eliminado nessa Champions. O Salzburg é um pouquinho mais fraco, talvez até consiga, mas vamos ver. O Bolonha é um time que vem sofrendo do efeito perder técnico, né? É um time que não tinha grandes peças, mas coletivamente era muito bom. E perder o Thiago Motta, todo mundo já sabia que faria uma diferença muito grande. Ele até tenta se manter bem no futebol italiano, tem capacidade para isso, porque obviamente o nível do futebol italiano é menor do que o nível da Champions League. Mas na Champions já era sabido que ia sofrer muito. Tem chance de pegar playoff? Até tem, mas eu não sei se vai conseguir. Teve um início tão ruim,
muito difícil de se recuperar. Os últimos times, os últimos 4 times, não tem muito o que dizer, né? São times que, se estivessem na Champions, estariam a passeio em qualquer ano de sua existência. Sturm Graz, Young Boys, Estrela Vermelha e Slovan Bratislava. Né? O Young Boys é um time suíço, os outros 3 times são times ali do leste europeu. Né? O Sturm Graz eu não sei exatamente, mas acredito que seja também. E são times muito mais fracos, de cenários nacionais de futebol bem inferiores, que ganham seus campeonatos nacionais e por isso ganham a vaga da Champions, né? Mas são muito abaixo, nunca tiveram a menor chance nem de pegar playoff. Né? Porra, o Slovan Bratislava fez 2 gols e levou 15. Não chega a ser um exemplo, né, de elenco. Mas também não se esperava nada deles. Essa Champions, ela queria que acontecesse exatamente o que está acontecendo. E por isso eu acho que ela deu certo. Esse novo formato proporciona que times grandes sofram. Diferentemente do formato de fase de grupos, que você obrigatoriamente vai jogar 2 vezes contra um time horroroso, 2 vezes contra um time ruim, 2 vezes contra um time médio, às vezes bom. E o primeiro time vai se sobressair, porque ele vai sempre ganhar do time ruim, ele vai sempre ganhar do time horroroso, e ele vai sempre se classificar. Nesse modelo, mesmo que ainda tenha os potes, e é claro, todos os times aqui vão jogar contra times muito ruins, e contra times médios, contra times bons, por causa da lógica dos potes, não é bem assim. Porque a lógica da classificação embola todos eles. E você estar fora de um top 8 gera pressão em um time muito grande. E aí essa pressão pode acabar prejudicando ainda mais. Não cabe todo mundo na parte de cima da tabela. E isso é muito legal. Isso não só gera grandes jogos, tipo nessa rodada a gente teve Inter e Arsenal, a gente teve Sport e Manchester City, a gente teve PSG e Atlético de Madrid. Algo impossível, né, se fosse na Champions antiga. Mas isso também gera um cenário muito mais caótico, que para os times talvez não seja melhor, óbvio. Talvez para os times menores. Só que para o telespectador, né? Pô, é muito mais legal. Você vê o PSG em 25º, pô. Ah, mas é 3 pontos do 10º. Cara, dane-se, ele tá em 25º. Isso é muito doido, né? E, obviamente, as tabelas dos times, elas são diferentes. Então, é verdade, pode ter um time aqui que tá mais abaixo, mas que teve jogos mais difíceis, depois vai pegar adversários fáceis e vai conseguir escalar o pelotão. E vice-versa. Fato. Mas independentemente disso, metade da Champions League e o Brest está no top 5 e o PSG está no bottom 15, né? Está em 25º. É isso que essa Champions queria propor e ela conseguiu isso, propôs. Para mim, já é sucesso. O novo formato da Champions já é um sucesso e fiquem de olho, viu? Porque a Conmebol, ela observa a Champions League, inclusive as mudanças que foram realizadas. E ainda mais pela dominância de times brasileiros nos últimos anos, eu acredito que pode rolar em breve uma mudança do regulamento da Libertadores para que fique parecido com o que é a Champions atual. Eu ficaria de olho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo mais cômputo geral de como está a Champions até agora, um vídeo bem longo. Mas espero que vocês tenham gostado, falei aqui bastante sobre vários times. Voltaremos mais tarde na Champions para falar como que ficou, né? Como que ficou depois aí dos 8 jogos. Mas aí tem parada FIFA, tem um monte de coisa para acontecer ainda. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um forte abraço e até a próxima.